E aí, como é que vocês estão? Olha, hoje eu vou ser bem direto ao assunto. Eu vou ser bem direto ao ponto, na realidade. Mas para iniciar, esse vídeo não tem roteiro. É literalmente algo que está vindo do meu coração e com o que eu estou aprendendo nesse último tempo. Para iniciar de uma melhor forma, eu teve um vídeo que eu lancei aqui que foi sobre você servir as pessoas. E, cara, eu vou compartilhar um sonho com vocês que eu tenho aqui. Eu tenho um sonho de chegar a R$ 1 milhão de patrimônio. E por muitas vezes, quando eu era mais novo, eu acabei caindo em alguns golpes pela pressa de ter o dinheiro. Acredito que seja normal para quem está nessa jornada de conseguir chegar nesse tão determinado objetivo, que no meu caso é 1 milhão. E aí eu me lembro muito bem dessa fase que eu passei. E as coisas que eu fazia nessa fase era literalmente só pelo dinheiro, cara. Só pelo dinheiro. Só que quando a gente vai amadurecendo, depois que a gente aprende que o dinheiro não vai vir rápido, o dinheiro não vai vir fácil, ele vai ter que vir com um valor agregado, enfim. Eu entendi que acho que uma das formas para a gente conseguir alcançar esse objetivo de uma forma seguindo com princípios, valores, seguindo principalmente com aquilo que a Bíblia ensina, a gente tem que servir as pessoas. E eu vou compartilhar aqui com vocês porque ultimamente eu realmente tenho servido algumas pessoas. Eu pensei, mas poxa, como é que eu vou servir as pessoas, cara? Como é que eu vou servir as pessoas? Eu queria, por exemplo, servir as pessoas dando dicas para elas, falando com elas, conversando, sabe, sobre como elas podem equalizar melhor a sua rotina, sabe, assuntos desse tipo. Só que eu parei para pensar, eu falei, cara, isso ajuda, ajuda, mas ainda não é a coisa que vai colocar tanto dinheiro assim no meu bolso. E eu pensei, eu falei, cara, eu posso ajudar as pessoas com o que eu tenho em mãos. O que eu faço desde os meus 16 anos que eu tenho autoridade? No que eu sou formado? Quais são as minhas habilidades? Eu acho que você pode fazer a mesma pergunta, a mesma provocação para você entender naquilo que você pode servir as pessoas também. E aí eu parei para pensar, analisei, eu falei, cara, desde os meus 16 anos eu estou na área financeira. Hoje eu tenho 23 anos. Falei, acho que eu posso, acho não, eu consigo servir as pessoas com o meu serviço dessa forma. E, e agora eu pretendo documentar para vocês essa jornada. Eu ainda estou pensando como vai ser no geral, mas o, o estopim, o ponto principal é que eu vou começar servindo as pessoas, sabe? Esses dias eu peguei um caso de um cara que ele tem um centro de treinamento e ele não sabia como fazer a cobrança desse pessoal, ele não tinha uma estrutura de cobrança, essa é a verdade. Ficava meio que jogado assim. Ele não, acho que não é nem por mal, mas é pelo cara não ter a sabedoria mesmo de conduzir isso, afinal não era o know-how dele. Mas esse é o meu know-how, é uma das minhas autoridades. E eu gastei um tempo, gastei uma energia com esse cara. E foi 100% genuíno, cara. E eu falo pra você que no final, depois que você ajuda uma pessoa dessa, você gera um senso de reciprocidade tão grande, que é impossível você não. É impossível ela não te indicar para outras pessoas, é impossível você não ter um retorno com aquilo, sabe? E às vezes eu nem tô falando financeiramente, eu falo também emocionalmente. Cara, você cresce, sabe? E eu passei a pegar mais experiência, eu passei a entender algumas dores que eu poderia replicar com outras pessoas, com outras empresas, outros negócios. E sério, eu só tive retorno bom em servir as pessoas genuinamente. A mensagem simples que eu quero deixar para você hoje é: no que você consegue ajudar as pessoas, sabe? Qual é sua habilidade, qual é aquilo que você faz que é diferente, que você consegue servir outras pessoas,
sabe? Sirva de forma genuína, cara. Não espere nada em troca, pô. Não espere nada em troca, sabe? Eu acho que quando a gente faz isso, a gente não precisa correr atrás da bênção, a bênção que nos acompanha, a bênção que corre atrás de nós. E só para te dar um retorno do que eu tive, esse cara virou para mim e pegou e falou assim, cara, como é que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Porque de verdade, irmão, ele falando assim, de verdade, irmão, o que você fez por mim foi algo extraordinário, cara. Você é uma bênção, eu estava precisando muito disso e eu não tinha conseguido até agora, ninguém tinha me dado uma luz, mas você veio, gastou uma energia, me entregou uma estrutura bonita, completa, muito bem feita. Como que eu posso te ajudar? Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Sabe? E aí eu vejo isso, que é a palavra se cumprindo, cara. Quando a gente decide seguir a palavra de Deus, quando a gente faz as coisas de forma genuína, com o nosso coração 100%, cara, 100% pensando em servir as pessoas, pensando em entregar o nosso melhor, ajudar as pessoas a resolver problemas, eu acho que não tem como permanecer da mesma forma, de verdade. E talvez isso ainda não tenha acrescentado R$ 1.000 na minha conta, R$ 2.000, R$ 3.000, não. Mas aqui, que vai ser o responsável por construir esse patrimônio de 1 milhão, acrescentou muitas coisas, acrescentou muito conhecimento. E eu tenho certeza que lá na frente vão ter alguns problemas que eu já vou reconhecer, vou falar, opa, eu já sei como resolver isso daqui. E aí sim eu posso monetizar, e aí sim eu posso cobrar. Entende? Então, pense naquilo que você tem habilidade, naquilo que você consegue servir as pessoas e faça isso de uma forma genuína.